É isso, nessa época de fim de ano a gente costuma encontrar as mesas fartas, né, com vários alimentos que são deliciosos, né, mas é preciso tomar cuidados, né, aquelas pessoas que seguem dietas, que têm toda a questão do cuidado com a alimentação, né, precisam seguir à risca todos os protocolos para evitar exageros nessa época de ano. E aí, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a chefe de cozinha, a Alane Costa. Bem-vinda aqui mais uma vez à nossa programação, bom dia. Gostaria que a senhora começasse falando para a gente sobre os alimentos, né, que são considerados de uma certa forma os vilões, né, nessa época de ano para quem tem um protocolo alimentar a seguir, não é isso? Bom dia, David. Exatamente, pessoal. Final de ano é uma coisa muito perigosa, né? Principalmente para quem está ali tentando mudar a alimentação, tendo uma dieta. Então, tem alguns alimentos que a gente precisa, né? Assim, controlar, ficar um pouquinho de olho. Não precisa considerar eles como os vilões, né, da alimentação, porque tudo é questão de quantidade, tá certo? Então, nesse final de ano, minha gente, eu aconselho o quê? Principalmente, se for para uma ceia de Natal, for para uma confraternização, que isso acontece muito no final de ano, tenta comer antes em casa, né, para não ir com aquela barriga vazia e você acabar comendo o excesso, né, exageradamente. Então, o que acontece? Massas, farofas, né, principalmente, que é a cara do Natal, a cara de ceia de Natal, riquíssima em gordura, então a gente tenta sempre colocar um pouquinho menos no prato. Então, outra coisa, minha gente, os doces, as sobremesas, que são realmente, assim, encantadores e tentadores, a gente realmente precisa estar aí dando uma controlada, principalmente para quem é diabético, tá certo? Ou quem quer realmente ali perder peso, a gente precisa estar tendo uma controlada nesses alimentos, tá certo? Olha, a gente sabe que nessa época do ano também a gente vê, né, que muita gente prepara alimentos assados, né? Isso de uma certa forma ajuda ou não no processo de quem está seguindo alguma dieta? Então, David, depende muito, viu, pessoal? Porque assim, vem aquele chester, né? Os frangos, os perus, enfim, todos eles são assados em forno, de fato são assados em forno e é melhor. Porém, a galera costuma dar uma exagerada ali, pincelando manteiga, margarina, colocando mais gordura, bastante óleo, azeite. E às vezes isso é onde está o ponto-chave de uma dieta aí sair e dar uma escorregada. Porque se você tem colesterol alto, principalmente colesterol alto, viu, pessoal? A gente tem que dar uma reduzida na quantidade, sim, desses alimentos. E tem também aqueles doces, né, como o panetone, a rabanada, né, que muita gente costuma fazer. E aí também tem que tomar cuidado, não é isso? É verdade. Então, assim, vocês estão vendo que a maioria desses alimentos que David está mencionando aqui são da classe de carboidratos, né, pessoal? Então, carboidrato, minha gente, realmente. Eu aconselho o seguinte, David: sai de casa com a barriguinha cheia, né? Evita bastante você comer exageradamente. Tentar controlar a quantidade no seu prato, porque, ó, rabanada é uma fritura, tem bastante gordura, é um carboidrato, né? Então é a base de trigo. Tem as pessoas também que são intolerantes a glúten, então a gente tem que estar avaliando realmente o que é importante para a gente comer nessa ceia de Natal, pessoal. A gente está falando muito, né, sobre a questão dos exageros, né, na alimentação, mas também uma coisa que a gente não pode ter exagero é em relação aos cuidados, né, para evitar com que a gente tenha aqueles distúrbios alimentares, né, chefe? Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse ponto em específico. Pois é, pessoal. Esses alimentos que a gente pode escolher na ceia de Natal, você pode até fazer substituições realmente saudáveis, né? Então, primeiro, se você não consegue, ou não pode estar comendo arroz branco ou um macarrão, né, de farinha de trigo sem ser integral, vamos optar por opções integrais, né? E você tanto mantém a sua dieta, mantém essa reeducação alimentar, como também as pessoas que você convidou, também vai poder comer sem culpa, né? Principalmente se você sabe se alguém ali tem uma doença crônica, né, uma diabetes e tudo mais. É isso, equilíbrio é o segredo para essas festas de fim de ano. É verdade, é equilíbrio, gente. Não tente exagerar, porque de 1º de janeiro ainda vai continuar existindo. Então, É não isso. é o fim do mundo, é só final de ano. Gostei demais aí dessa analogia, muita gente pensa isso, né? Fim de ano, chuta o balde mesmo. Chefe Alane, muitíssimo obrigado, Eu que Feliz agradeço Natal. para você E assim também. a gente vai encerrando essa nossa participação, trazendo essa informação, né, essa dica sobre a questão dos cuidados, né, com a alimentação durante esse período de fim de ano. São essas informações, eu volto ao estúdio.